dando continuidade, o texto fala o seguinte: a violência contra mulheres não é atual. Desde os tempos primórdios, com a consolidação das sociedades patriarcais, elas lutam contra o machismo. Essa cultura de desigualdade e inferiorização das mulheres precisa mudar, tendo em vista a valorização delas enquanto cidadãs, trabalhadoras e pessoas de direitos. No que se refere ao preconceito contra as mulheres, é preciso lembrar que muitas delas dão motivos, por exemplo, por não denunciar os seus agressores. Assim, as mulheres são culpadas por manter o ciclo de violência, que é histórico, em vez de interrompê-lo. Então vejam só, minha gente, essas ideias têm alguma contradição? Tem relação entre si? Se contradiz ou não? Então vejam só, aqui o autor começa falando sobre a violência, né, contra as mulheres, trazendo um argumento, né, sobre essa violência. No entanto, quando chega aqui no segundo parágrafo, o que é que acontece? Ele já se contradiz, ele está colocando a culpa nas mulheres. Não traz um argumento em defesa do que ele está apresentando, muito pelo contrário, ele traz um argumento contraditório, né, que traz a mulher como culpada dessa violência. Então, percebe-se que essas informações elas estão se contradizendo dentro do texto. Então, se está acontecendo essa contradição, ele está incoerente, né? Porque tem uma contradição de ideias. Além dessa questão da coerência interna, percebe também uma contradição também no conhecimento de mundo, na coerência externa. Porque as pessoas, quem aceita um argumento desse, né, de que a culpa é das mulheres por acontecer violência, né? É um disparate, um argumento desse nível, né? Então percebe-se que esse texto ele contém incoerências textuais. Observe também esse texto, né, essa linguagem aqui não verbal que nós estudamos. Aqui nós temos uma faixa, né, de pedestre e a sinalização. Olha a sinalização. Primeiro que estamos diante de uma faixa de pedestre que deveria ter uma sinalização coerente. Aí nós temos aqui, ó, uma que permite e a outra que é contra. O leitor não consegue saber qual é a sinalização adequada, né? Porque tem uma que é a favor, né, que pode, e outra que não pode, né? Onde é que existe isso, né? Uma sinalização dessa forma. Então, o texto também incoerente. A coerência externa, ela está centrada no leitor, ou seja, a partir do conhecimento de mundo que ele tem. Para ele entender o texto, vários textos, ele precisa ter um conhecimento de mundo, senão ele não consegue compreender. E esse conhecimento de mundo ele está relacionado também com os múltiplos aspectos, né? Questão social, questão cultural, histórica. Vejamos essa tirinha. Então a mãe pede para Zé ir ajudar o padre e ser o coroinha da missa de hoje. Aí ele, todo feliz, concorda, tá bom, mãe. Só que quando ele chega lá diante do padre, percebe-se que ele não compreendeu, né, a questão da coerência externa, ele não tem esse conhecimento de mundo, de que coroinha é o ajudante do padre. Na cabeça dele, coroinha é uma pessoa idosa. Então veja que ele chegou caracterizado como pessoa idosa, porque foi a forma que ele compreendeu. Então, faltou essa questão da coerência externa, porque o personagem, ele não conseguiu entender o termo, né, de coroinha, o que era de fato para se fazer. Então, se tornou uma comunicação incoerente porque o interlocutor não conseguiu compreender a mensagem ou compreendeu de forma equivocada. A coesão é um outro fator da textualidade, é a ligação entre os elementos. Então, a coerência, a questão do sentido, e a coesão, ela traz essa ligação entre os elementos, de forma que o texto ele fica com conectivos, com vocábulos gramaticais, com conexão entre as palavras, entre as frases, também muito primordial nos textos escritos. Os elementos de coesão, eles determinam a transição das ideias entre as frases e os parágrafos, extremamente importante nos textos, extremamente importante, principalmente nos textos argumentativos. Eu preciso fazer a ligação entre as minhas ideias, entre um parágrafo e outro. Eu preciso estabelecer a coesão.
Então, aqui nós temos um pequeno mapa mental que traz uma revisãozinha básica do que é coesão, né? Conexão entre as relações sintático-semânticas, que são as preposições, conjunções, advérbios. Eu tenho que conhecê-los e saber empregar no texto, porque é importante para manter a ligação entre as ideias. A questão da associação é utilizar a seleção lexical, utilizar a questão dos antônimos, a reiteração, a questão da substituição gramatical primordial, substituir um termo por outro, utilizar a questão das anáfora e catáfora. É importantíssimo a elipse, para poder o texto não ficar repetitivo, né? Eu fazer essas substituições. Então vejamos aqui esse exemplo. Ó. Os sem terra fizeram um protesto em Brasília contra a política agrária do país, porque consideram injusta a atual distribuição de terras. Porém, o ministro da Agricultura considerou a manifestação um ato de rebeldia, uma vez que o projeto de reforma agrária pretende assentar milhares de sem terra. Então vejamos aqui como esse texto ele está coeso. Ligação entre ideias aqui explicativa, né, a conjunção, o porquê. Nesse período continuativo, o autor do texto ele quer apresentar uma oposição ao que ele vem mencionando. Então, ele utilizou a conjunção adversativa, porém. Ele desejou apresentar uma causa, então utilizou a conjunção de causalidade, uma vez que. Então, observa-se que ele é um texto que ele não está solto, ele está bem, numa linguagem coloquial, amarradinho, bem conectado. A coesão por substituição, né? São palavras e expressões que retomam termos que já foram enunciados. Quando nós temos